O Pequeno Príncipe, capítulo 21. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu educadamente o Pequeno Príncipe, que olhando à sua volta nada viu. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs ele. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpe, disse o príncipezinho. Mas após refletir, acrescentou. Que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o Pequeno Príncipe. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipe. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda, para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos, e eu não tenho necessidade de ti, e tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas, mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o Pequeno Príncipe. Existe uma flor, eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh, não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa retomou seu raciocínio. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E isso me incomoda um pouco. Mas, se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Os teus me chamarão para fora da toca, como se fossem música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma, e isso é triste. Mas tu tens cabelos dourados. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo que é dourado fará com que eu me lembre de ti, e eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Eu até gostaria, disse o príncipezinho, mas não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo já pronto nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Que é preciso fazer? Perguntou o Pequeno Príncipe. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendido, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor se voltasses à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas, se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar meu coração. É preciso que haja um ritual. Que é um ritual? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas.
Os meus caçadores, por exemplo, adotam um ritual. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira é então um dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais e eu nunca teria férias. Assim, o pequeno príncipe cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: "Ah, eu vou chorar." "A culpa é tua", disse o príncipezinho. "Eu não queria te fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse?" "Quis", disse a raposa. "Mas tu vais chorar", disse ele. "Vou", disse a raposa. "Então, não terás ganhado nada." "Terei sim", disse a raposa, "por causa da cor do trigo." Depois ela acrescentou: "Vai rever as rosas, assim compreenderás que a tua é única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus e eu te presentearei com um segredo." O pequeno príncipe foi rever as rosas. "Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu a tornei minha amiga, agora ela é única no mundo." E as rosas ficaram desapontadas. "Sois belas, mas vazias", continuou ele. "Não se pode morrer por vós. Um passante qualquer, sem dúvida, pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois foi ela que eu reguei. Foi ela que pus sob a redoma. Foi ela que abriguei com um paravento. Foi por ela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi ela que eu escutei se queixar ou se gabar, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é a minha rosa." E voltou então a raposa. "Adeus", disse ele. "Adeus", disse a raposa. "Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos." "O essencial é invisível aos olhos", repetiu o príncipezinho para não se esquecer. "Foi o tempo que perdeste com tua rosa que a fez tão importante." "Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa", repetiu ele para não se esquecer. "Os homens esqueceram essa verdade", disse ainda a raposa, "mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa." "Eu sou responsável pela minha rosa", repetiu o príncipezinho para não se esquecer. 22. "Bom dia", disse o pequeno príncipe. "Bom dia", respondeu o manobreiro. "Que fazes aqui?" perguntou-lhe o príncipezinho. "Eu separo os passageiros em blocos de 1000, disse o manobreiro. "Despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda." E um trem iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do manobreiro. "Eles estão com muita pressa", disse o pequeno príncipe. "O que estão procurando?" "Nem o homem da locomotiva sabe", disse o manobreiro. E apitou, vindo em sentido inverso, um outro trem iluminado. "Já estão de volta?" perguntou o príncipe. "Não são os mesmos", disse o manobreiro. "É uma troca." "Não estavam contentes onde estavam?" "Nunca estamos contentes onde estamos", disse o manobreiro. E o apito de um terceiro trem iluminado soou. "Estão correndo atrás dos primeiros viajantes?" perguntou o pequeno príncipe. "Não correm atrás de nada", disse o manobreiro. "Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Apenas as crianças apertam seus narizes contra as vidraças." "Só as crianças sabem o que procuram", disse o príncipezinho. "Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante e choram quando ela lhes é tomada." "Elas são felizes", disse o manobreiro. 23. "Bom dia", disse o pequeno príncipe. "Bom dia", disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas especiais que saciavam a sede. Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber. "Por que vendes isso?" perguntou o príncipezinho. "É uma grande economia de tempo", disse o vendedor. "Os peritos calcularam. A gente ganha 53 minutos por semana." "E o que se faz com esses 53 minutos?" "O que a gente quiser." Pensou o pequeno príncipe,
Se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando calmamente em direção a uma fonte. 24. Estávamos no 8º dia de minha pane no deserto. Justamente quando bebi a última gota da minha reserva de água, foi que ouvi a história do vendedor. Ah, disse eu ao pequeno príncipe, são bem bonitas as tuas lembranças, mas eu não consertei ainda meu avião. Não tenho mais nada para beber e eu também seria feliz se pudesse ir caminhando em direção a uma fonte. Minha amiga raposa me disse, meu caro, não se trata mais da raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu meu raciocínio e respondeu, é bom ter tido um amigo mesmo que a gente vá morrer. Eu estou muito contente de ter tido uma raposa como amiga. Ele não pode avaliar o perigo, pensei. Não tem nunca fome ou sede, um raio de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao meu pensamento. Tenho sede também. Procuremos um poço. Eu fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso na imensidão do deserto. No entanto, pusemos-nos a caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar. Eu as apreciava como num sonho, porque a sede me tornara febril. As palavras do pequeno príncipe ressoavam na minha memória. Tu tens sede também? Perguntei-lhe. Mas ele não respondeu à minha pergunta, disse apenas, a água pode também ser boa para o coração. Não entendi sua resposta e me calei. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado, sentou-se, sentei-me junto dele. E após uma pausa ele disse ainda, as estrelas são belas por causa de uma flor que não se pode ver. Eu respondi, é verdade, e mantendo-me em silêncio, fixei os olhos nas ondulações da areia iluminada pela lua. Deserto é belo, acrescentou. E era verdade, eu sempre amei deserto. A gente se senta numa duna de areia, não vê nada, não escuta nada. De repente, alguma coisa irradia no silêncio. O que torna belo o deserto, disse o príncipezinho, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender de repente essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, morava numa casa antiga e diziam as lendas que ali fora enterrado um tesouro. Ninguém jamais conseguiu descobri-lo, nem talvez o tenha procurado, mas isto encantava a todos. Minha casa escondia um tesouro no fundo do seu coração. Sim, respondi-lhe, quer seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que os torna belos é invisível. Estou contente, disse ele, que estejas de acordo com a minha raposa. Como o príncipezinho adormecesse, tomei-o nos braços e prossegui a caminhada. Estava emocionado e tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia-me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Observava a luz da lua, aquele rosto pálido, seus olhos fechados, suas mechas de cabelo que se agitavam com o vento, e pensava, o que eu vejo não passa de uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios entreabertos esboçavam um sorriso, pensei ainda. O que tanto me comove nesse príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lamparina, mesmo quando ele dorme. E eu então o senti ainda mais frágil. É preciso proteger a chama com cuidado. Um simples sopro pode apagá-la. E continuando a caminhada, eu descobri o poço ao raiar do dia. 25. Os homens, disse o pequeno príncipe, embarcam nos trens, mas já não sabem mais o que procuram. Então eles se agitam sem saber para onde ir. E acrescentou, e isso não leva a nada. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma e eu pensava estar sonhando. É estranho, disse eu ao príncipezinho. Tudo está preparado, a rodana, o balde, a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a rodana e a rodana gemeu como geme um velho catavento. Tu escutas? Disse o príncipe.
Estamos acordando o poço, ele canta. Eu não queria que ele fizesse nenhum esforço. Deixa que eu puxo, disse eu. É muito pesado para ti. Lentamente içei o balde, com cuidado coloquei na borda do poço. O canto da roldana ainda permanecia nos meus ouvidos e na água, ainda trêmula, eu podia ver o reflexo do sol. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me de beber. E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei o balde até sua boca. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Aquela água era muito mais que um alimento. Nascera da caminhada sobre as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração como um presente. Quando eu era pequeno, as luzes da árvore de Natal, a música da missa de meia-noite e a doçura dos sorrisos se refletiam nos presentes que ganhava. Os homens do teu planeta, disse o pequeno príncipe, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim e não encontram o que procuram. É verdade, respondi. E, no entanto, o que eles procuram poderia ser encontrado numa só rosa ou num pouco de água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou, mas os olhos são cegos, é preciso ver com o coração. Eu tinha bebido, respirava normalmente. Ao amanhecer a areia é cor de mel. E a cor de mel também me fazia feliz. Por que então eu estava triste? É preciso que cumpras a tua promessa, disse baixinho o pequeno príncipe, que estava de novo sentado junto de mim. Que promessa? Tu sabes, a focinheira do meu carneiro, eu sou responsável por aquela flor. Tirei do bolso os meus esboços de desenho. O príncipezinho os viu e disse rindo, teus baobás mais parecem repolhos. Oh, e eu caprichara tanto nos meus baobás. Tua raposa, as orelhas dela parecem chifres e são compridas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu caro, eu só sabia desenhar jiboias abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele. As crianças entendem. Rabisquei então uma pequena focinheira, mas ao entregá-la senti um aperto no coração. Tu tens planos que eu desconheço. Ele não me respondeu, mas disse: lembra-te da minha chegada à terra? Será amanhã o aniversário. Depois, após um silêncio, acrescentou: caí pertinho daqui. E enrubesceu. E de novo, sem compreender porque eu senti uma estranha tristeza, entretanto, correu me perguntar: então, não foi por acaso que vagavas sozinho quando te encontrei há 8 dias, a quilômetros e quilômetros de qualquer região habitada? Estavas retornando ao local onde chegaste? Ele enrubesceu novamente, e eu acrescentei hesitando: talvez por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho. Não respondia nunca às perguntas, mas quando a gente enrubesce é o mesmo que dizer sim, não é verdade? Ah, disse-lhe eu tenho medo. Mas ele me respondeu: tu deves agora trabalhar, voltar para teu aparelho. Espero-te aqui, volta amanhã de noite. Mas eu não estava seguro. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar.